Oi, seja bem-vindo a mais episódio Papo de Irmãs. E o episódio de hoje está muito especial, porque a nossa entrevistada é a mais especial de todas. Vai ser uma de nós, a professora Milene. Bem-vinda! Bem-vinda! E corre pra lá, porque lá vai ser o teu lugar hoje. Então, gente, é isso aí. Hoje a gente vai entrevistar então alguém que a gente admira há anos como nossa irmã e também como profissional. Ela já é professora há mais de 27 anos, sendo 19 deles dedicados exclusivamente para alfabetização. Bem-vinda, Milene. Bem-vinda! Muito obrigada! Então hoje eu estou aqui no papel de entrevistada, bem chique, né? Estou muito animada, espero que gostem das coisas que eu vou dizer e é muito bom compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Então é isso, se você é mãe, tia, professora que se interessa por esse assunto de alfabetização, fica conosco nesse episódio, pega o seu café, o seu vinho e vem com a gente. Vamos lá. Então vamos começar. Como é que foi a sua escolha para educação? Entrar na parte da educação, você sempre sonhou ser professora? Não. Quando eu era criança, eu sempre brincava de escolinha, né? Todo mundo sabe que eu brincava muito de escolinha. Mas eu sempre quis ser secretária executiva, né? Porque a tia Lindy era secretária executiva, então eu admirava muito ela. Então eu queria sempre seguir os passos dela. Então eu fiz faculdade, vestibular para letras. E nesse decorrer, na época que eu fiz o vestibular, a gente podia ter duas escolhas, né? Então eu escolhi letras e pedagogia. E a diretora, como a gente sempre morou atrás de uma escola, a diretora da escola me convidou para passar uma tarde lá com as crianças. E daí eu acabei me apaixonando e mudei de letras para pedagogia e estou aqui até hoje. Muito bem. E então esse foi exatamente o momento em que você entende que se apaixonou pela alfabetização. Foi nessa tarde que você participou? Pela educação, no geral, né? A alfabetização foi um pouquinho mais pra frente. Bem, tu não começou já, né? Sendo professora entendi. de alfabetização. E como é que foi essa paixão pela alfabetização? Então, como eu não fiz magistério, fui direto para a faculdade, eu tinha um pouco de receio de alfabetizar, né? Porque alfabetizar querendo ou não, é algo assim que marca a vida da criança, né? E tu tem que ter um pouquinho de experiência para isso. Então, assim, eu sempre tive muito medo de errar, de não conseguir. Então, eu sempre trabalhei com os mais velhos, primeiro, quarto ano, quinto ano, terceiro ano, na época ainda era série, né? E depois, com o tempo de escola, de aprendizado, que eu comecei a trabalhar na alfabetização e daí me apaixonei e tô ali até hoje. Então. Legal. E o que mudou na sua forma de ensinar ao longo dos anos? O que mudou? Na educação, no geral, já mudou muita coisa, né? Tanto as crianças, a forma da família lidar com as crianças, a forma das crianças virem, né? Questão tecnológica e tudo mais. Mas na questão da alfabetização em si, a forma de lidar com a alfabetização, para mim, mudou muito. Porque antigamente, né, mas no começo da alfabetização, digamos assim, quando eu comecei a ensinar, a gente trabalhava B mais A Bá, mesmo que eu tinha conhecimento, que foi bem no início ali da questão que surgiu o método fônico, como trabalhar o som de cada letra, ainda era uma questão muito nova, né? Então, assim, não tinham muitos cursos ou coisas que a gente podia buscar. Então, surgiu um livro de uma fonoaudióloga e daí a gente foi seguindo esse livro, foi tentando trabalhar com a questão fonoaudióloga e a questão do letramento juntos. E daí eu segui mais ou menos uma linha que ainda não existe propriamente escrita no mercado de trabalho. Uhum. E o que é essa alfabetização com foco na consciência fonológica? Então, a consciência fonológica vem antes da alfabetização, né? Então, assim, desde que a criança nasce, ela está em contato com a consciência fonológica. Porque todos os barulhos que existem é uma forma de consciência fonológica. Quando a criança está brincando de carrinho, por exemplo, que ela faz brrr, né? Esse som é um som que vai trabalhar mais pra frente. Quando eu faço que gostoso, eu já estou trabalhando o som do M, que é o
né? Então, a consciência fonológica é todo esse som que está ao nosso redor, para depois introduzir, então, a parte fonética propriamente dita. Você trabalha com a parte do som, né? A tua forma de alfabetizar é com o som. E por que é importante começar com o som e não com a escrita? A parte de ler e escrever, né? Sim, começar porque com o som. ler é mais fácil que escrever. Quando a gente começa a alfabetizar, a gente aprende primeiro a ler para depois escrever. Primeiro você visualiza a letra, você está em contato com essa letra e com essa visão, né, o tempo inteiro. Então você vai visualizando essa letra, você vai vendo ela e você, por exemplo, você observa a letra M e você vai fazer o som do M. E depois você vai escrever o M, mesmo que as professoras dizem que você vai escrever o nome e tal. Mesmo assim, primeiro ele tem que aprender a ler o nome dele para depois aprender a escrever o nome. Então, ler é muito mais fácil que escrever. Por isso tem contato também, né? Toda hora tem coisa escrita, placas, né? Outdoor, fachada de loja, sempre tem rótulo de produto, né? E daí tu começa a associar essas letras nessas fachadas com as letras do seu nome, né? Então, automaticamente tu já faz a leitura. Ah, Emaíse. Ah, tem o E no pare. Ó, termina com E, que é o E do meu nome, sabe? Então, eu começo a fazer essa associação de leitura antes da escrita. Certo. Muito legal. E como que seria uma aula prática desse método? Você consegue fazer uma atividade ou nos exemplificar? Como então, seria? Né, eu posso fazer o alfabeto inteiro aqui, mas não posso, né? Não tenho tempo, nós não temos tempo. Mas assim, quando você vai pesquisar na internet, eles vão te trazer o som, né? Por exemplo, o som do M que eu falei antes. A pessoa que vai explicar lá, ela vai dizer que o M tem o som de Mas o que isso traz por trás? O que traz atrás disso na criança? Eu tenho que fazer isso ser significativo. Então, quando eu trago o som do M, o som do eu, Emilene, trago uma bala para a sala de aula, um pirulito, um chocolate. Então, agora a gente vai comer alguma coisa gostosa. Uma coisa gostosa. Como é que é o som do que é gostoso quando eu como uma coisa gostosa? Que gostoso. Então, quando eu vou fazer o ditado, né, da letra M, que eu vou falar meia, por exemplo, eu vou fazer de gostoso, depois o E, a boca I, a boca A, né? Então, cada um dos sons. Se eu for fazer a palavra bolo, né, então eu vou fazer o B, O, e cada som de uma vez. E daí quando as crianças saem na rua, elas começam a ler dessa forma, né? Com a parte de letramento, né? Com a parte de soletração. Os pais iam achar engraçado, né? A criança tá na rua, papai, aquela três. Engraçado é que às vezes os pais estão andando de carro, eles dizem assim, as crianças, né? Mãe, anda devagar, eu ainda não terminei de ler, porque tá... eu falei, eu pare, né? Então ainda não terminou de ler, muito que andar devagar. E os pais responsáveis, o que eles podem fazer em casa para ajudar nesse processo da alfabetização, no teu processo da alfabetização em geral? O que você dá de dica, né? Então, eu acho que primeiro conversar com o professor do seu filho, né? Para ver de que forma que ele lida com essa alfabetização, que forma que ele trabalha com essa criança, porque cada professor tem um método diferente, né? Então, assim, para entender de que forma ele ensina de sala de aula, para você conseguir trabalhar com ele em casa da mesma forma, mas trabalhar esse som, trazer esse som para a criança, ler com o som, ter paciência de ouvir ela ler som por som, é isso que é o diferencial. Quando o pai tem paciência de ficar ouvindo a criança ler cama, casa, cola, né? O som de cada letra, por exemplo, o, a de cola, ela consegue mais fácil se alfabetizar. Que legal. E hoje, qual que é o maior desafio que você vê na alfabetização dentro de sala de aula? Eu acho que o desafio maior, no geral, é as crianças terem medo de errar, né? Assim, porque elas veem que elas têm que ser perfeitas, elas têm que fazer tudo certo. Então, quando a gente diz para ele, escreve do seu jeitinho, é porque saber o que você já sabe, né? Então, assim, eu coloco lá a figura de uma boneca, por exemplo. A criança... Alguns já escrevem, mas a maioria ainda não consegue. Então, quando a gente trabalha o método fônico, né, o método pela parte fonética, ela vai escrever, por exemplo, boneca. Algumas vão escrever só as consoantes, outras vão escrever só as vogais. E daí, quando eu digo, ó, vamos lá, ó, é
bo. Qual é a letrinha que tá faltando? Ah, tá faltando o B, então vamos pôr ali. O bo, né? E daí ela acaba dizendo, mas eu não sei fazer, então eu não consigo. Não, você consegue, porque a gente tá aprendendo, você não veio sabendo. Então essa parte de desafio, de fazer que a criança entenda que ela consegue fazer as coisas, que ela não precisa ser perfeita, que ela não precisa saber tudo nesse primeiro momento, eu acho que é o mais difícil. Porque desde criança a gente já se compara, né? Sim, e em casa também, né? Eu acho que vai muito do posicionamento dos pais, de como levar isso dentro de casa, eu acho, assim. Da pressão, da comparação, daquela provação que a criança tem que ter de que ela é melhor que os amiguinhos, que ela sabe mais, né? E tudo mais. Isso sempre tem, é uma coisa bem difícil que, quando for trabalhar em casa, na escola, É difícil lidar com o professor e como mãe também é difícil lidar com isso, né? E tem alguma história assim, marcante de superação que você tem para nos contar de algum aluno, uma superação de algum aluno, dificuldade que teve? Acho que todo início de ano na alfabetização é um desafio, né? Que você tem que superar, porque quando as crianças chegam na sala de aula, tem aquela criança que sabe o nome e tem aquela que já entra além do texto, né? Então, o desafio é como eu faço aquela que lê sexto não se desmotivar e aquela que tá só escrevendo o nome conseguir correr um pouquinho para chegar ao mesmo nível, né? E assim, a gente, normalmente ali na escola, a gente tem a ideia que até maio tem que estar mais ou menos a turma alinhada. Claro que nem todos chegam no mesmo nível, mas assim, tá mais ou menos dentro do mesmo patamar. Então, chegar a isso é uma superação quanto professora, né? É uma forma de, conseguir. Não, eu não tô conseguindo. Que estratégia que eu vou utilizar para conseguir fazer que essa criança chegue ali onde eu preciso que ela chegue, né? No degrau que eu preciso. E também eu vejo que às vezes tu fala de alunos com deficiência, né, com especiais, autismo no geral, que também tem essa dificuldade que eu imagino, você como professora, quando ele consegue passar um pouquinho do que seria além, que é o normal da idade, ou também da dificuldade que tem pelo fato de ser especial, também deve ser bem gratificante, né? Assim, quando a criança tem alguma dificuldade em especial, qualquer passinho, por menor que ela tenha, né, já é uma vitória, né, assim, né, conseguir dar um passinho atrás do outro, fazer que, né, por exemplo, segure o lápis, já é uma superação gigante, porque tu tem que fazer várias estratégias para chegar ali, né, não é só simplesmente dizer para a criança, segura o lápis e faz. Né, você tem que trabalhar toda a questão da coordenação motora, fazer todo um monte de atividades com aquela criança para que ela consiga segurar o lápis. E aí não tem só ela, né? Tem todas as outras para trabalhar junto, né? Dar atenção, acompanhar atenção. E ver, né? E nesses 27 anos de carreira em Millennium, o que você aprendeu que hoje você considera essencial? Eu acho que a paciência e assim... não querer que as coisas aconteçam rápido, sabe? Porque, principalmente na alfabetização, tu diz, eu quero que eles aprendam a ler, corre, vamos aprender a ler, né? E assim, eu tenho que fazer ler, então tu fica ansiosa, querendo ou não, né? Mas essa questão de entender que cada aluno tem o seu jeitinho, que ele tem as suas dificuldades, que tu tem que trabalhar em cada uma das dificuldades deles, sabe? Eu acho que isso que eu aprendi, eu acho que isso que foi uma coisa que eu consegui lidar com ao longo dessa jornada. Eu ia te perguntar agora que você sugere aos professores que estão começando, então acho que meio que já respondeu, né? Quer um pouco de paciência. Paciência e se aperfeiçoar, né? Porque eu acho que assim, se você fica estagnado, se você não corre atrás de curso, se você não faz, não se atualiza. Não se atualiza, você acaba também ficando para trás, não tem como. Legal. E tu tem alguma história engraçada de todo esse período para nos contar, para compartilhar com o pessoal? Trabalhando com criança, ainda mais pequena, a gente sempre tem várias pérolas, né? Desde coisas que eles contam em casa, que os pais falam, que os pais fazem, né? A gente sabe de tudo, assim, da vida de dentro de casa, né? Quando vai viajar, quando não vai, se o pai andou de cueca, se o pai não andou, tudo a gente sabe. Mas, assim, uma que aconteceu agora, mais recente, que eu tava fazendo com eles uma lista de palavras sobre o corpo. Então, uma criança lá escreveu olho, cabelo, orelha, e escreveu uma palavra que era seoshizou,
né? Daí eu chamei e disse, o que você quis dizer aqui? Dele, ai, Pro, eu não sabia se escrevia com C ou com S. Deu, ai meu Deus, é sexo que ele quis escrever ali, né? Porque se hostizou, né? Daí eu disse, mas aonde que era pra pôr o S? Ali no X. Eu, tá. E o que você queria dizer com essa palavra? Daí eu leio pra mim, pra Pro, o que você quis dizer. Queixo, Pro, queixo. E eu já fazendo toda uma estratégia de como eu ia conversar com ele sobre a palavra sexo, né? E aí que vem a importância de perguntar, né, pra criança o que ela quer dizer, né, com aquilo. E assim, quem quisesse, essas professoras estão começando agora e elas querem entrar na alfabetização fazendo esse método que você usa. O que você acha que seria o primeiro passo? Tem algum profissional específico? Alguma forma para ela pegar e começar? Porque eu acho que não é normal, né? Não é comum os professores, no geral, trabalhar com o método fônico, né? Que vocês chamam. O que você acha que seria, que a pessoa... esse primeiro passo seria? Primeiro, ela precisa se atualizar, procurar o que é o método fônico, como alfabetiza com a fonética e tal, entender o som de cada letra e sempre trazer esse som, essa forma de lidar com alguma estratégia que seja significativa para a criança, né? Como eu falei da letra M mesmo, né? O M é do gostoso, então traz uma bala, né? O R, por exemplo, né, que nós temos o R, 3 tipos de R's, né? Então, mas o R forte, né, que é o né? Uhum. Então a gente, eu coloco água na boca e a gente faz gargarejo, faz um gargarejo. Então tem significativo para criança. A letra B, por exemplo, do bu, né? O papel, o vum, que é da furadeira, né? Então, assim, porque as crianças fazem muita troca, por exemplo, do F e do V. Né? Então, qual é a diferença do F e do V? O F sai ventinho, o V não sai ventinho, o V vibra, né? Mas a boca é a mesma. Se eu mostrar pra ti a boca é a mesma, mas o som é diferente e onde tocar no rosto ou do que associar é diferente, né? Então, trazer essa estratégia com coisas diferentes do cotidiano da criança. Sim. Porque eu sempre digo assim, ó, o nome da letra, por exemplo, é G, né? Mas o som dela, como é que é? O nome do animalzinho é gato, mas qual é o som que o gato faz? Miau. Então a letra é a mesma coisa. O nome da letra é G, mas qual é o som que ela faz? G é o som que ela faz. Então, associar sempre com alguma coisa, né? Que legal, que orgulho, né? Ver ela assim, né? Com tanta segurança, sim, falando sobre as coisas. De experiência, né? Nossa, muito legal. Muito obrigada por compartilhar com a gente hoje. E com todo mundo, né, que tá assistindo. Pra sentir um pouquinho o quanto a alfabetização realmente é tão importante nesse processo com as crianças, né? É muito gratificante também. Então, você foi a nossa escolhida de hoje, né? Obrigada. Obrigada. E se você que está escutando hoje tiver algum parente, você é mãe ou alguma professora que você conhece, que você acha que é legal mandar esse vídeo, mandar esse episódio, encaminha para essa pessoa. Se você tiver alguma dúvida também, mande aqui para nós, né? Verdade. Se você tiver sugestão de outros temas também relacionados à alfabetização ou relacionados à educação dos filhos, manda que a gente traz alguns outros profissionais para falar com a gente. E vem aqui, Milene, com a gente, porque nós temos que encerrar juntas, né? Mesmo. Porque todo papo entre irmãs vira assunto de podcast. Tchau! Tchau! Não esquece de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo.